Nesse vídeo eu quero falar com você sobre as desculpas dadas pelos nossos amigos e irmãos que estão na religião para o não acontecimento de milagres dentro da chamada igreja. Por aqui teu irmão em Cristo, Ginaldo, e é uma honra te receber, é um prazer muito grande poder contar com você que é inscrito e você que é membro desse canal. Meu muito obrigado a todos vocês. Conversando com uma pessoa durante o decorrer dessa semana, eu fiz um questionamento para essa pessoa e a resposta que ela me deu acerca da minha pergunta foi uma resposta que nós já estamos acostumados a ouvir dos nossos queridos e amados irmãos que estão dentro das chamadas igrejas. O nosso assunto dizia respeito à autoridade, a pseudo-autoridade que tem os líderes religiosos, os pastores, aquela famosa frase que eles dizem, não toqueis nos ungidos de Deus, aquela famosa frase que eles costumam dizer, que quem toca no ungido de Deus não fica muito tempo para contar a história, e esse bolodório todo que nós estamos acostumados a ouvir dessas pessoas. E eu preciso sempre voltar a repetir que o nosso objetivo aqui não é brigar com ninguém, não é difamar ninguém, não é falar mal de ninguém. É apenas combater o sistema religioso em toda a sua essência e mostrar para as pessoas que elas precisam pensar por si próprias sem precisar estar dependendo dessa pseudagem que nós estamos vendo dentro aí do sistema religioso atual. Quando o assunto é milagres, quando o assunto é o cumprimento das escrituras, que para eles as escrituras ainda vão se cumprir, porque eles dizem que o arrebatamento e todas essas coisas que são batidas cotidianamente dentro do sistema religioso é para o futuro, é para um tempo que nós não sabemos quando, e volta e meia você conversa com pessoas e elas dizem, olha irmão, fique atento, pare de pregar esse tipo de coisa que você está pregando no seu canal, porque Jesus está voltando e quando ele voltar você vai ficar. Eu já ouvi pessoas falarem desse jeito comigo. Mas o que eu quero falar, de fato, é a respeito do não acontecimento de milagres nos dias atuais dentro das chamadas igrejas. E quando nós questionamos isso, o que é que os líderes religiosos ou aqueles religiosos que fazem parte do sistema dizem? Ah, mas as pessoas, elas não acontecem milagres nos dias de hoje porque as pessoas não têm fé. Outros dizem porque as pessoas estão mergulhadas no pecado e por causa do pecado é que Deus não opera mais, é que Deus não faz mais, e enfim, essas são as desculpas que eles dão para o não acontecimento de milagres dentro das chamadas igrejas. E a Bíblia diz que o próprio Jesus ele falou para os discípulos que aqueles que crescem nele fariam obras maiores do que do que as obras que ele fez. E quais foram as obras que Jesus fez? Ele transformou água em vinho, ele curou o cego de nascença, ele curou um aleijado que estava há 38 anos deitado numa maca esperando um milagre acontecer na sua vida, e segundo o relato bíblico, no momento em que Jesus passou, viu aquela situação, se teve compaixão dele e curou aquele homem. Ele ressuscitou uma pessoa com 3 dias de morto. E dentre essas muitas outras coisas que a Bíblia relata, e que ele disse que se as pessoas crescem nele, fariam milagres maiores do que o que ele fez. E quando nós olhamos para todos esses milagres descritos na Bíblia, nós questionamos algumas pessoas por que hoje em dia, já que eles são seguidores, já que eles são servos, já que eles são cumpridores da palavra, por que isso não acontece nos dias atuais? E a resposta é sempre a mesma. Ah, mas as pessoas não têm fé. E conversando com uma religiosa, com uma pessoa que está na religião, convidei ela a fazer uma oração por alguém que nasceu com uma deformidade no seu corpo por conta de algumas situações que ocorreram durante o processo de gravidez da mãe dessa pessoa.
E chamei essa pessoa, coloquei frente a frente com ela e pedi para que ela orasse por aquele jovem, por aquela pessoa, para que ela pudesse voltar a ser uma pessoa normal. E ela simplesmente me disse que ela não era Deus para realizar tamanho milagre. Ela me disse que aí eu já estava pegando pesado demais e que não estava dentro das suas alçadas fazer tal coisa. E daí eu questionei para ela exatamente essa questão do texto bíblico que diz que o próprio Jesus falou para aqueles que o ouviam que aqueles que tivessem fé fariam obras maiores do que a que ele fez. E nós sabemos que se de fato, de verdade, a oração ela tivesse eficácia na questão de cura, na questão de poder, de transformar pessoas, não teriam tantas pessoas sido vitimadas pelo mal que alastrou-se durante um período de tempo, durante o mundo inteiro. E nós sabemos que muitos pastores, missionários, bispos, padres, homens que se dizem ter o poder de Deus nas suas mãos para curar, eles se foram com essa situação, com esse mal que tomou conta aí do mundo. E dentro disso, a gente levanta o questionamento aqui para aqueles que são da religião e que criticam aqueles que hoje pensam diferente e que acreditam que aqueles que pensam diferente deles hoje vão para o inferno. Questionamos a essas pessoas que a pandemia teve poder para fechar as igrejas que se dizem ter o poder da cura, que dizem que tem o poder de curar pessoas, que dizem que tem o poder de mudar a vida de pessoas. E aí fica o questionamento: onde está o poder que, segundo os líderes religiosos, eles têm? Onde está o poder nas mãos desses homens e mulheres que batem no peito e dizem que têm intimidade com Deus e que o poder da cura está nas suas mãos? Porque quando um deles estão doentes, para onde é que eles vão? Eles correm para os hospitais, eles procuram a ciência, eles procuram os médicos, eles procuram as pessoas que foram capacitadas para fazer tal função. Porque a oração, a igreja, ela não cura. Ela não resolve o problema dessas pessoas porque não tem eficácia absolutamente nenhuma. E não há exageros da nossa parte, não é porque nós não mais fazemos parte desse sistema que nós estamos falando isso, não, é porque de fato não tem nenhuma importância. E eu desafio qualquer um a fazer milagres maiores do que o que Jesus fez. Eu nunca vi uma pessoa amputada receber oração e o membro voltar a crescer no lugar. E se eu ou qualquer outra pessoa disser isso para ela, vão nos chamar de herege, vão nos chamar de ateu, vão nos chamar de tantos nomes, porque nós estamos questionando o poder de Deus. Mas não é questionar o poder de Deus. É dizer para essas pessoas que a fé que elas estão dizendo que funciona não tem eficácia nesse quesito. Porque não vai acontecer, não acontece e não adianta elas conversarem. Eu tenho certeza que nos comentários aí alguns vão dizer que agora eu ultrapassei todos os limites. Agora não, agora ele passou todos os limites, agora ele já está fora da realidade. Eu já fui chamado até de ateu, desigrejado e tantos outros nomes. Mas a realidade é única, é exclusiva. Não tem como eles comprovarem que a fé funciona nesse quesito. Porque se funcionasse, volto a repetir, no momento em que o seu familiar fica doente, no momento em que o seu familiar ele tem uma enfermidade, ele não iria para o médico, ele iria para a igreja. E muitos já se deram muito mal por suspender medicamento, por não tomar a medicação que o médico passou, justamente para cumprir uma fé
que não tem fundamento. E muitos já se deram muito mal por causa disso. Então, o objetivo do nosso vídeo é sempre fazer você que é religioso pensar. É fazer você refletir. É fazer você olhar à sua volta, dar um 360 aí onde você está, seja dentro da sua igreja, questione-se. Olhe se já aconteceu algo parecido com isso. E aí fica uma meia dúzia de cristãos acreditando nesses picaretas, nesses homens que dizem ter o poder de Deus para curar, mas no momento em que eles precisam de cura, eles não vão para a igreja, eles vão para os hospitais, eles vão buscar os melhores médicos, afinal de contas, eles têm condições de pagar, afinal de contas, eles têm poder de compra nas suas mãos e eles podem comprar os melhores médicos, e mesmo assim, nem sempre eles conseguem reverter aquela situação e muitos deles acabam falecendo. Então, o nosso objetivo sempre vai ser esse: trazer reflexão que te faça pensar. Talvez você não concorde com aquilo que nós falamos aqui, talvez você não concorde com o assunto que nós abordamos aqui, mas eu quero desafiar a qualquer um de vocês que estão aí do outro lado e que não concordam com o que nós estamos fazendo, a quando você que tem fé tiver que enfrentar uma situação de enfermidade na carne, porque isso todos nós estamos sujeitos, você, ao invés de ir no médico, procurar o seu pastor e dizer para ele orar por você. E aí, uma vez que isso acontecer, você volte aqui e comente. Tá bom? Beijo grande no teu coração. Vou deixar algumas sugestões de vídeo aqui do nosso canal para que você possa continuar assistindo. Aqui do lado está a opção inscreva-se caso você ainda não seja inscrito. Beijo forte no teu coração. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.